saudade, a praia faceira, no jardim a velha... Dali, a casa ficava bem em frente ao mar. Praticamente, o mar, bem antigamente, o pai dizia que batia ali onde é o posto de gasolina, né? Então, a gente descia, tinha uma prainha, e eu lembro que eu levava uma latinha com a colher, a latinha furadinha, e eu lembro da mãe dizendo assim, não pode ir muito para fora, porque você pode enterrar na lama, que tinha lama, né? E aí eu me lembro daquela sensação da lama no pé, a mãe dizia assim, ó, então agora tu pega e vai colocando dentro da latinha e depois joga a água para chacoalhar, para lavar o teu berbigão. Quer dizer, aquilo era só ensinando como fazer, né? Não, ela que tirava a maior parte, porque ela tinha um balaio, né? Então a gente tirava bem ali na prainha, bem ali na frente, a gente aproveitava para tomar banho de mar, né? Para conhecer um pouco mais a natureza. Meu avô comprou esse terreno aqui em 45, daí tinha uma casa açoriana antiga. E a parte de baixo não tinha estrada. Ali era um barranco, né? E já o mar passava ali. Depois é que fizeram a Jorge Lacerda, né? Que é a avenida ali de baixo, né? Mas antes a gente descia ali o barranco e tirava berbigão ali. Então era assim, todos os dias, isso aí era sagrado. Era só a maré baixar, a mãe tinha uma árvorezinha ali, a mãe subia só, rapazes, a maré baixou. Todo mundo tirava berbigão. O que era catar berbigão? O que tinha que fazer? A gente usava, na época era uma colher, né? E bastava ter a colher, o balde, ou o balaio, ou uma sacola. E a gente vai tirando a lama e eles estão ali todos, não se mexem, não saem do lugar, então não tinha um problema, né? De pegar e a gente ia catando, colocando dentro desses recipientes, ou balaio, ou balde. E normalmente ele ia até com um pouco de lama em casa, daí a gente jogava no tanque ou na pia e lavava, deixava esse berbigão. Se pegava de manhã, a gente só cozinhava ele à noite, ou se pegava à tardinha, deixava para cozinhar ele no outro dia de manhã para que ele morresse e fosse mais fácil de tirar da casca. Então a gente tirava o suficiente para o nosso consumo, né? Naquela época justamente por não ter um valor de venda, digamos assim. Então a gente tirava o suficiente ali para a mãe fazer um ensopado com batata, com chuchu, e a gente fazia a refeição. Quando eu pegava, quando era menor, a gente ia para o baixio sem nada, só com um saco de ráfia, né, de batata, ou um balde mesmo. Ia em pé mesmo, ia mexendo na terra junto com a lama ali, né? E quando via que tinha alguma coisa, aí baixava para pegar, né? Para não ficar toda hora assim para baixo, que senão dói a coluna. Mas normalmente ficava assim, mexendo com o pé mesmo. O berbigão sempre com a mão. Eu, a minha mãe, todo mundo lá. Dona Leta. Todo mundo. Não tinha esse negócio de pegar pá e com colher, nada não. Pegava na mão aqui assim, cavava, pegava uma porção de coisa, chacoalhava, abria os dedos, chacoalhava e o miúdo saía pelos dedos. Os grandes que não mostrei aquela hora, ficava tudo na mão. Morreu junto. Estão vivos ou mortos? Todos mortos. Então ali tinha o berbigão era constante, era o sustento praticamente da ponta das canas. O berbigão, porque o berbigão, o pessoal trabalhava na lavoura. Era lavoura e na rede de cerco, de arrasto da praia. Então praticamente o povo vivia a sustentabilidade deles era isso aí. Então quando chegava assim à tardinha, o pessoal descia tudo para a lagoa. Quando a lagoa baixava, a maré baixava, e eles tiravam o berbigão. Com o tempo, essa lagoa foi assoreando, depois o mar vinha, abria ela novamente, entende? Tinha esse círculo, que na verdade, a nossa praia aqui, ela modifica várias vezes, mas nunca assoreou a lagoa.
a lagoa sempre continuava a mesma. A entrada dela que modificava um pouco, às vezes subia para lá, quando lá estava querendo fechar, ela abria aqui novamente, porque aí dava os temporal, dava a água da chuva e a lagoa enchia muito, então ela abria no lugar mais próximo do mar. Mas sempre tinha o retorno do mar com a lagoa. Ela fazia praticamente uma drenagem, né, da água, porque ela limpava para os crustáceos criar, como o camarão, o siri, o berbigão. Então não faltava. Não tinha como dizer assim, ó, o berbigão vai acabar, porque tinha esse circo. Antigamente, nós morávamos lá da Pedra do Araújo até aqui o final da Lagoa da Geni, era só morador nativo. Dava para contar as casas, né, Baga? Dava para contar as casas. Você conhecia todo mundo, mas com o crescimento do turismo, aí à beira da lagoa, as pessoal foram vendendo e indo mais para a costa do morro. Então quem tomou conta da parte da lagoa? O pessoal de fora. Aí construíram, ainda se ficasse nas casinhas, tudo bem não, mas construíram os apartamentos, construíram o prédio alto e nós não tínhamos tratamento da lagoa, do tratamento de esgoto. Aonde isso, uma boa parte, apesar que eles tinham o tratamento de drenagem de esgoto, mas uma parte sempre sobrava para a lagoa, aonde foi embora o camarão, foi embora o siri e foi embora o berbigão. Berbigão, o nosso sustento, que era a nossa vida, o que a gente comia, o que a gente se alimentava. Quando a gente vinha do colégio, é aquele pratinho que tinha na nossa comida, com um pirãozinho d'água ou um pirãozinho de feijão, aquele berbigão trazia o nosso sustento, nos dava alegria de viver bastante. Hoje, não dá tristeza. Não havia fome nem necessidade do povo. Nós necessitaríamos de carne para nós comer, ninguém precisaria de carne. Comia carne uma vez por ano, porque nós tínhamos berbigão, nós tínhamos camarão, nós tínhamos siri, nós tínhamos tainha, linguado, robalo. Hoje, ocasião de festa, né, Baga? mato. Berbigão, zero. Infelizmente. Mas isso aqui, gente, para quem soube, para quem viveu isso aqui, eu tenho 57 anos. Mas se o meu pai estivesse vivo, ou o meu sogro, que hoje está vivo com 92, tenho certeza que ele falaria disso aqui. Isso aqui foi onde a gente se sustentou, foi onde a gente matava a nossa fome. E a nossa lagoa, o nosso berbigão sumiu. Vocês estão vendo. É difícil, é bem difícil. O negócio é o seguinte, há 20 anos atrás, nós esperávamos viver o futuro. Então, qual é o futuro? É de nós termos, por exemplo, o berbigão de fartura e termos tudo como era antes. Mas foi totalmente ao contrário. O nosso futuro que nós estamos vivendo hoje, que há 20 anos atrás o meu futuro era hoje, é o presente hoje que nós estamos vivendo. E o que se deu? Se deu que tudo acabou. Então, do jeito que estava indo, havia muitos que alertavam, isso, aproveita hoje porque amanhã ninguém vai ter mais isso. Entende? E é o que nós estamos vivendo hoje. A presença da lagoa sem vida, praticamente. Nós estamos vendo ela sem vida. Aí com água do monte, e com água praticamente o esgoto jorrando para dentro da lagoa. E o que nós vamos só lamentar? Gente, era a vida, mas era a vida vivida. Era a vida vivida. Hoje a gente vive no meio do nada. Se tu olhar isso aqui, secreto, isso aqui chega a me arrepiar, mas se tu olhar e tu vê isso aqui, hoje nós vivemos no nada. E nós vivíamos isso aqui, nós tínhamos a vida que a gente vivia aqui, uma vida vivida. E hoje é uma vida morta. A situação atual do berbigão aqui, ó, de 100% é 10. Tem 10% de berbigão só. E olha lá. É para comer. Para comer. Para comer, mas ainda vou... tirar um pouquinho, né, para se alegrar. Ainda vou dizer para ti assim, ó, é o seguinte, ainda tem gente que sobrevive ainda. Procurar ainda tem gente que sobrevive de tirar berbigão. Que seja uma, duas, três famílias, mas ainda tem, ainda acha. O berbigão morreu tudo.
Não ficou um bago. Se precisasse um para fazer um remédio para salvar a vida, eu não tinha. Aí o pessoal do Berbigão foram para onde? Um foi para trabalhar de pintor, outro de pedreiro e por aí afora. Sobrou uma família, que até hoje eles estão aí, ó. Uma família. Pai e 3 filhos. Os 4. Ainda que tiro. Berbigão na Tapera da Baséria ali, tá? Tu andava, tu sentia o berbigão, sabe? Com o próprio pé tu sentia que ali tinha berbigão. Então para tirar um balaio assim do berbigão, assim, aquilo ali era com a mão. Entendeu? Você cavava com a mão, chacoalhava, fazia abrir os dedos assim, ó, fazia tipo peneira, entendeu? Para sair o miúdo e ficar só o grado na mão. Tá entendendo? Aí aquilo ali tu pegava com a mão. Tu tirava, em 2 horas tu tirava um balaio dessa altura assim, ó. Era coisa de louco, muito berbigão, muito berbigão, muito berbigão. Mas aí veio a turma de fora, até os próprios nativos também, alguns nativos, não todos, começaram a tirar de pá, entendeu? Tiravam 14, 20, 30 sacos de berbigão. Inclusive uma vez eu chamei a atenção, adiantou, eles tiravam miudinho, até aqui, ó. Ó, esse é o berbigão, ó. Esse é miudinho, ó. Naquela nossa época, isso aqui ninguém pegava. Eu pegava só desse aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença do berbigão. Olha a diferença do tamanho do berbigão. Quer dizer, nós pegávamos isso aqui, a gente foi pegar isso aqui, é filhote. A gente ia lá na Canoa da Roça, saltava da canoa e ficava ali no meio do mar, como se fosse uma ilhinha. Ali tinha muito berbigão, meu Deus. A gente enchia a canoa, o pai vinha com a canoa certinha assim, ó, 2 palmos para entrar. A gente morria de medo que vinha em cima da canoa, assim, opa, se essa canoa afunda que nada, ele dizia que não afunda nada. Cheia de berbigão. Uhum. Na canoa mesmo? Na canoa. Eu lembro deles cozinhando o berbigão. Eu lembro de depois pegar aquelas casquinhas e colocar no terreno, né? O terreno era de barro, né? Então já servia como pavimento também, né? E eu lembro das casquinhas. Até trouxe umas casquinhas de berbigão. Eu guardei essas, né? Porque na verdade fica uma raridade, né? Tu sabes que a casca do berbigão, ela é melhor que a brita. Para fazer, o pessoal fazia pé de casa, tudo, né? É melhor do que a brita. Na verdade, a casca eles colocavam nos fundos de casa, entende? Entende? Aquilo ali, com o tempo, ela ia se quebrando e a coisa. E muitos faziam até um piso, entende? Para a casca. O meu pai, no começo, ele tinha um forno de cal, ele fazia o cal daquele de concha de berbigão. Eles iam lá no Baixio Tirá e ele queimava, né? Tinha lá um forno que eles queimavam. Queimavam aquela casca e depois tirava tudo e fazia cal. E vendia no centro. E ele tinha um caminhão. E eles enchiam os sacos desse saco de papel, igual aquele do carvão. E vendia em saco o cal das construções. E na minha adolescência, na era da minha adolescência, em 60, a gente sofria muito, porque no inverno não dava pescaria e só dava no verão. Então, o inverno era para nós ajuntar a casca do berbigão aqui nesse banco de areia, tá? E vender para um forno de cal. E também tem esse negócio da casca, eles tiravam da canoa em caixote. Em caixote, aí a gente ficava lá marcando também, marcando quantos que eram. A gente levava um papel, um lápis e cada caixote a gente fazia um risquinho.
Depois a gente ia, eles iam contar, nunca dava certo. Os deles sempre eram maus. Era fácil. O forno de cal era um do seu... Lá perto do Bistec tinha um forno de cal que é do seu Zé do Forno. Aqui mais em cima tinha um do seu João Joca, que vocês conheceram. E depois tinha o do seu Chico da Marina. Então esses três fornos, eles compravam a casca do berbigão. Eles não aceitavam a casca viva. Casca viva é quando o berbigão vai vivo no meio dessas cascas aí. Ó. O berbigão, muita gente ia lá, pegava o berbigão, levava para casa. Aí o pai dizia, traz a casca de volta. Tinha uns que levavam, tinha outros que não. Matou a fome de bastante gente. Ele deixava todo mundo pegar berbigão. Mas levava bastante berbigão, que quando vinha com muito berbigão. Qual é o nome do seu pai? Francisco. Lá chamava Chico da Marina. Então foi um deles que eu passei pelo forno de cal. Eu trabalhei muito, tá? Eu fiz as operações todas do forno de cal, eu participei. Eu participei aqui juntando a concha e levando para o seu João Joca. Eu participei, ele só pegava a concha se nós fosse cortar a madeira velha no manguezal. Então era 3 fornos. E existia mais ou menos umas 8 pessoas, 8 pessoas idosas, que ia lá tirar a casca. A casca é onde vinha um berbigão, isso. Mas isso, ele só não dava emprego só para o pessoal da casca, não. Só que era outro emprego que dava, que hoje não pode nem cortar, senão tu vai preso. Hoje não pode, né? Então o que é que ele fazia? Eles podavam o mangue. Eles iam lá, cortavam o mangue vinha, que era coisa. Eles iam lá, cortavam a linha do mangue, vendiam a metro. Pegava 700, 800 caixotes de 20 litros aqui dentro daquele forno. Isso aqui é só uma réplica, né? Então, esse forno, quando ele estava cheinho, é que aí começava o processo de queima. Essa casca era misturada com casca de noz que vinha lá da palhoça. Da nogueira? Da nogueira. As anogueiras, ele lá usava para sabão, para óleo, até para remédio, o óleo da nogueira. Então, eles, para ajudar a queimar a casca, eles tinham que ter aquela casca da noga. Então, aí ele era misturado. Nós misturava assim, como se estivesse misturando uma areia junto com concreto, com pedrinha, com cimento. Aí era assim, ó, se botava uma camada de lenha, uma camada de anoga, uma camada de berbigão, uma camada de lenha, fazia tipo pizza. A pizza, a moral da história é a pizza, né? Então, e o forno era vazado por baixo. Se o vento fosse nordeste, aí tu tinha que tapar a boca sul. O vento entrava e acendia o fogo. O forno era assim, ó, virado para o norte ou virado para o sul. Só se queimava quando dava norte ou vento sul. Então o norte tinha a comporta aqui, ó. Nós jogava, prendia isso aqui, ó, e essa boca aqui assoprava e o vento é que assoprava o fogo para fazer a queima da casca, tá? Depois a casca a gente tirava a comporta e ela era retirada daqui com pá inchada e 2 com a pá fazia o processo de mistura e já tinha 2 que jogava para dentro do paiol. Aí é que vinha a porra do trabalho. Meu. Vinha aquilo, queimou, né? Aí descia aquilo, tinha que molhar com água. A quentura era 100 graus. Depois eles tiravam aquela casca e botavam assim no chão, o chão bem limpo. Eu acho que até era cimento, eu acho. Botavam água. E ficava o cal, e depois eles peneiravam. E tinha um paiol assim, tinha aonde fazia o cal e tinha um paiol. Eles botavam tudo ali dentro. Então, no momento que ela entrava, que ela era jogada dentro do paiol, ela recebia água doce, porque não podia ser com água salgada, ela tinha que ser
molhada com água doce. Então tinha já gente puxando água da cachoeira, porque ficava um pouquinho longe. Até eu, às vezes, eu e a Belinha ia pegar água. Ia pegar água ali, aí tinha um carro de boi, né? Mas não tinha boi, era a gente que puxava os latão grandes. A gente botava a água da cachoeira ali dentro e eles que puxavam, né? Para ajudar. Então ali nós misturávamos, jogávamos dentro do paiol e dali a gente, pouca demora, a gente olhava, aquela neve branca já estava se formando em cá. Um processo lindo, maravilhoso, um processo bem artesanal, né? Que não agredia nada na natureza. Pelo contrário, a gente limpava o banco de areia e o berbigão dava cada vez mais aparecia berbigão, porque nós limpávamos o solo para ele se criar, para ele produzir, entendeu? Então, foi assim a história do fundo de cal. Dali nós tínhamos que ainda que sacar o cal e colocar no caminhão e ir lá no centro da cidade, naquelas construções antigas lá. Ah, mas aí o cal foi como assim, por exemplo, o Hospital de Caridade foi tudo construído, né, com cal daqui, da Praia do Sonho, onde tinha, né, vamos fazer assim, a rua Trajano, aqueles prédios tudo antigo, foi tudo construído com cal de concha. Foram todos. E nessa época, nos anos 90, a casca ainda era aproveitada para alguma coisa ou você só aproveitou? Não, a casca era só, fazia a pilha, aí vendia para o pessoal, vinha buscar de caçamba, ele não sabe o que fazia também. Não sabe se era para espalhar em terreno, porque caeira não existia mais caeira, né? Não tinha mais fábrica de cal a não ser que eles levassem para outro lugar que a gente não sabia. Mas a pilha de casca era grande. Fazia pilha de 4, 5 metros de altura. Aí eles vinham aqui, pegavam, carregavam enchia, aí já botava a caçamba para um, o outro enchia, tudo na mão, nós enchia tudo na mão. Ia entregando, fazendo formiguinha e carregando a caçamba. Já a caçamba embora. Aí depois, passados os tempos, os caras os últimos que vieram, já vinham com a máquina, levavam. E aí, até hoje, tu não vê mais pilha de casca por aí, sumiu. Tem um pouco de casca aqui, outro pouco ali, assim espalhadinho. No rancho do meu cunhado também tem um pouco espalhado. Na nossa época, quando nós começamos, na década ali de 70, né, era mais um trabalho feminino porque os homens iam para o mar. Então eles iam de canoa, normalmente, eles pegavam o peixe e o camarão, e as mulheres ficavam em casa, inclusive crianças, né, e as mulheres era mais para catar realmente o berbigão. Era mais feminino o trabalho do que os homens, era mais para pesca de camarão e de peixe, inclusive meus irmãos, a minha família é muito grande, nós éramos em 10 irmãos, com mais o meu pai, a minha mãe e a minha avó, nós éramos 13 pessoas dentro de casa, né? E eu, por ser uma das mais novas, o meu pai, os meus irmãos já trabalhavam praticamente nessa época, então os menores tinham esse afazer, digamos assim, de ir pegar o berbigão por ser ali pertinho, né? Não precisava ninguém levar, a gente só atravessava a rua e já estava ali, o produto já estava ali esperando pela gente. Eu lembro do pai levando a gente ali na frente e o pai ensinando para a gente que à esquerda tinha a base aérea e na frente tinha o mar. E o pai ensinava, se o mar ficar crespo, é porque vai mudar o vento. De lá vem o vento sul, daqui vem o vento norte. O pai ensinava também a direção do vento. E ele ensinava sobre o tempo. E ele dizia assim, se a maré estiver tal, não tem como pegar camarão, não tem como pegar berbigão. É o horário certo que a gente pode ir fazer isso, né? A gente foi criada aqui dentro, né? Ali o pai tinha canoa ali embaixo, antes tinha o rancho, né? Então a gente ia muito pequeno ali, ia para ali brincar com as conchinhas ali, e aí a gente começou a brincar com a água, depois começamos a tirar berbigão. 4, 5 anos a gente já estava tirando berbigão. Os pequenos, os maiores, né? Mas todo mundo aqui, o pessoal, todo mundo tirava.
A gente andava de canoa ali perto, até com o pai, com meus irmãos, né? Mas nesse primeiro dia, quando eu olhei para trás, as casinhas elas iam diminuindo, e eu perguntei para o pai, as casinhas estão diminuindo, e vão ficar menores ainda, ele dizia, né? E vão ficar menores ainda, porque nós vamos mais longe. E daí a gente foi e, né, chegamos no Baixio, e realmente a distância entre o Baixio e onde a gente partia, que é a costeira, né, era muito grande. Era muito grande. A distância, as casinhas não diminuíram, mas a distância hoje ela é menor em função da beira-mar ali da costeira, né? A gente ficava, a mãe botava, naquela época era um banco, alguma coisa, e uma bacia grande, cheia de berbigão, e a gente em roda, a gente ficava em roda para descascar, inclusive a minha avó. E eu me lembro, até hoje eu sinto, a gente como era criança, a gente não fazia disso aqui para descascar, né? A gente já puxava aqui, a coceira que dava das pernas, daquela água do berbigão, né? Era uma coisa que eu me lembro até hoje, quando alguém descasca berbigão, eu já fico dentro da pia com a mão assim, porque eu não quero mais aquela negócio, aquela impressão de coceira, né? De coceirinha, que é uma lembrança boa, mas eu hoje já tento evitar. A minha lembrança do berbigão era assim, ó, eu pescava muito com meu pai, assim, 7, 8 anos eu já ajudava ele, já gostava de ir, sabe? Se ele me convidasse eu ia. Aí lá pelos 13 anos, por aí eu já começava a remar, a saber cuidar da canoa, né? Então a gente ia, pescava, aí o baixio que nós chamamos é tipo uma croa que tem, a gente diz que é no final do mar, né? Olhando da costeira. Então ali começava, quando a maré estava seca, então a gente chegava ali, era tão raso como na costeira. Então o que a gente fazia? Descia da canoa, botava uma pedrinha para a canoa não fugir e ficávamos ali catando o berbigão e jogando dentro da canoa. Aí quando a gente via que estava um tanto bom, nós voltávamos para a costeira, tirava toda a lama, né? Porque a gente elogia um pouco com lama. Quando eu tinha uns 12 anos, eu queria porque queria tirar berbigão. Mas eu queria mesmo. Aí o pai, não vai. Aquela questão que só tem homem, menina não pode, é frio, é água gelada, que tem que ir 5 horas da manhã. Não, pai, eu quero ir contigo, eu quero ver como é que é. Aí meu pai conversou com o Chibica, que o Chibica que tem que falar com ele, né? Aí o pai conversou com o Chibica, eu vou levar minha filha, e eu fui. Aí o pai, só a única coisa que ele falou em casa, tu só vai se tu se jogar na água. Porque se for pra ti ir ficar na bateira, tu não vai. Aí tá bom, aí eu fui. Fui, chegando lá, um frio, água gelada, 5 horas da manhã. E meu pai tem um gancho pequeno que dá pro meu irmão, que meu irmão começou com 10 anos, né? Ele me deu um ganchinho, esse gancho, pra me fazer igual ele. Só que eu botei o gancho e puxei, o gancho trocou. Eu não conseguia trazer o gancho, porque é pesado, eu não conseguia. Aí eu comecei a catar com as mãos e ir na bateira dos amigos do meu pai pegar um pouquinho de cada. Eu sei que deu uma lata de berbigão pra mim. Pirão de farinha pro filho jantar. Vida de pescador. Quando a gente não tinha nada para comer, a minha mãe olhava, botava na mesa banana, virava as costas para nós, fazia que estava fazendo alguma coisa na comida, porque a comida não dava para ela comer. Aí quando chegou um belo dia, eu vi, assisti aquilo ali, eu vi a minha mãe não sentava na mesa para comer. Aí eu perguntei para ela, minha mãe, por que a senhora não senta na mesa para nós comer? Aí ela assim, não filho, primeiro é as crianças, depois eu como. Aí não sobrava nada. Aí o que eu fiz? Junto com meus irmãos, disse, ó, de cada um a gente vai tirar meia colher. E fizemos um prato para ela comer junto conosco. Eu lembro de acordar, já senti o cheiro do berbigão cozinhando. Eu não sei se eu estava acordando tarde, eu não sei se era final de semana, eu tenho essa lembrança muito nítida do cheiro do fogão a lenha, porque antigamente ficava o fogão a lenha na cozinha e depois é que a mãe fizeram um rancho, né?
Então, nós tínhamos... A casa era grande. Sim, era, ou a gente era pequena. Enorme, era muito pequena. Então, eu lembro do barulho da concha. Eu lembro do barulho daquilo cozinhando. Eu acho que era a mãe mexendo a panela, colocando dentro da panela. Era tudo ali, a gente pegava o que a gente comia, porque naquela época, 70, 78, 79, naquela época era fome. Era fome, o interior da ilha tinha fome. Daí o que acontecia? A gente pescava, matava um peixe, comia. Né? Que é aquela família, né? Tem uma famíliazinha melhor, que não queriam ir tirar um berbigão, aí se encomendavam 1 quilo, 2 quilos de berbigão, de ostra, aí a gente ia lá, tirava e vendia. Mas o berbigão não saía para fora. Foi sair para fora depois. Na adolescência não, na segunda infância, quando eu fui para o instituto, fui estudar no instituto, na 5ª série, eu lembro que a gente sofria muito bullying, porque o berbigão era relacionado com pobreza, com algo pejorativo, assim. Então eu lembro deles cantando assim pra gente. Costeira, atrás, a gente ia embora pro ponto de ônibus dessa marchinha. E eles atrás da gente. Geralmente o pessoal do Saco de Limões, do José Mendes, eles diziam assim: costeira maravilhosa, terra do berbigão, costeira maravilhosa, capital do camarão. Ah, é do camarão. E aí pra gente era uma ofensa aquilo, era uma vergonha, porque era relacionado à pobreza. Tu não tem o que comer, tu vai lá e pegar berbigão. Aí naquela época as pessoas já vendiam o berbigão sem só o miolo, sem a casca. Muitas vezes o forno de cal chamava para tirar o berbigão que os tiradores de concha que levavam, né? Aí ele disse, ó, separa a casca viva, põe aqui, ó. Aí chamava a comunidade, vem tirar berbigão, vem pegar berbigão, me devolve a casca, o miolo eu não quero. Então, era assim, aí a desconchadeira, elas desconchavam, tiravam o miolinho da casca do berbigão e vendiam em saquinho, tá? Saiu nas portas vendendo. E ali no forno, né? Aqui também nessa lama chegamos a tirar algumas coisas também, alguns berbigões. E então quando vinha aquele ali, jogava aqueles caixotes, a gente não queria perder nenhum. A gente estava baixado, tirando, catando bem rápido, e ele viu lá no mar, voltava ali na beirada da canoa, né? E a gente com aquela pressa de não perder nada e pegar os maiores, a gente nem olhava, às vezes eu tomava, uma vez ou outra tomava um banho de caixote de casca, né? Casca de berbigão. Mas era tudo muito rápido, assim, quase não sentia nada. Então ia a família toda para tirar o berbigão, aí limpavam também, né? Descascavam o berbigão e saíam a vender. Eles botavam num saquinho de meio quilo, de 1 quilo e vendiam nas casas, mas era poucas pessoas que compraram. Não era como camarão, né? Que se vendia bem o peixe. Saía vendendo em prato. Era um prato, era um pratinho. Prato, mais ou menos, o que umas 600, 700 gramas, mais ou menos isso. Vamos botar assim na época hoje. Hoje não dá para calcular o preço, que hoje berbigão é para rico, não é para pobre. Não, aumentou muito, era 50, 60 reais o quilo, a gente comprava um quilo aqui por 15 reais, descascado. Uma lata pagava, acho que era 25 ou 30 reais, não me lembro bem, 20, 25. Como nós tínhamos bastante peixe e camarão, as pessoas mais ricas, eles preferiam esse produto, né? E o berbigão, por ser de fácil acesso para a gente ali, então eles não tinham, na época não tinham a comercialização, digamos assim. Não temos hoje pratos caríssimos à base de berbigão, né? Isso normalmente eram as famílias pegavam e fazia, mas a venda, eu não lembro do pai vender o berbigão. Eles vendiam o peixe e o camarão, mas o berbigão a gente pegava para consumo próprio. Vida de pescador. E o berbigão, até então, era extraído de forma manual, como a gente vai poder observar depois lá nos bancos de areia, extraído de forma manual e para comércio local.
Então as desconchadeiras catavam berbigão, cozinhavam, retiravam da casca e vendiam de porta em porta. Eu acho que, né, foi testemunha disso. Então a partir daí, até aí era uma economia, para o berbigão, uma economia de subsistência. A partir da década de 90, ele foi comercializado. Então a exploração dele, a extração do berbigão foi modificada, foi feita de uma forma mais comercial, tá certo? Depois da década de 80 ali, eu acredito que eles, quando teve essa questão de venda do berbigão, eles começaram a retirar o berbigão de outra forma, de uma forma mais abundante, digamos assim, com garfos, né? Até então meu marido era pescador, né? Aí a gente resolveu tirar berbigão, ele resolveu tirar berbigão, né? Para manter a família, porque ele era desempregado no momento, né? Então ele começou a tirar berbigão e nós fomos cozinhando aqui no rancho e descascamos. Aqui na costeira? Aqui na costeira mesmo. Nessa época ela que já era aqui na costeira. E ela já era nascida? Aí ela era pequena e ela vinha junto, eu trazia, né? Trazia os 3 juntos para ficar aqui comigo, né? Não podia deixar em casa sozinha. Quando nós tínhamos a hora do lazer era bom, mas na hora que chamava nós por descascar berbigão, não era muito legal para nós. Criança quer ficar correndo, brincar, né? Aí nessas horas não, por isso que eu digo, o berbigão tem um lado bom e tem um lado que não é muito bom. Como assim, eu tenho muitas lembranças dele. Do pai, o pai chegava com a bateira, ele vinha, trazia o berbigão para dentro, a gente ajudava ele a botar dentro do rancho e sacar tudo direitinho, um em cima do outro e ia para cima, subia. Aí no outro dia ele descia e dizia, quando o berbigão estiver cozido, eu vou botar um saco vermelho na ponta do rancho para vocês descer. Como é que começou a pescar berbigão? Berbigão através do meu sogro. Como é que foi? Eu conheci a minha esposa, aí eles eram extrativistas, foi aí que eu comecei, né, a ajudar eles e a gente foi tirando, a gente casou, continuamos tirando e até hoje ainda continuamos comendo berbigão tirado daqui, né? Qual era o nome do seu sogro? Era Alessio Avelino Raulino. Vocês faziam só para consumo próprio ou como é que era? Não, o nosso era para complementar na renda da casa mesmo. Como vocês vendiam? A gente cascava, todo dia a gente cascava o berbigão. Nós levava em quilo por pezão. Aí a quantidade de quilo eu não estou lembrada. Eu sei que meu pai recebia toda sexta-feira a quantidade da semana, né? Mas daí essa questão do dinheiro eu não sabia, mas quem levava era ele, às vezes era eu e minha irmã, que levava um carrinho de mão, os pacotes de 1 quilo, né, descascado. Daqui 4 horas da manhã, de bater a vela ou rebocado numa lancha. Porque para subir no baixio só de bateira, sem quilha, porque senão tu não consegue. Canoa, tu não consegue arrastar depois com o berbigão. Então tinha que ser de bateira, de vela ou rebocado numa lancha. Chegava lá, descia da bateira, ia até em cima do baixio, encalhava a bateira e começava a tirar o berbigão de gancho. De gancho? Era um gancho de ferro. Como é que era esse gancho? Assim, tinha uma tela? Como é que era? Não, é um gancho feito de arame mesmo, de construção. Feito de ferro soldado, quadrado, com cabo, pesado, uma faixa de 25 quilos mais ou menos o gancho. É um trabalho pesado, então? Bem pesado. Quando o pai chegava com a canoa, às vezes ele vinha para bater aqui, porque ele ficava muito cansado, ele já estava, ele tinha diabetes, problema de saúde, ele já se sentia fraco. Então ele já não tinha mais aquele pique quando ele era mais novo. Então quando ele vinha, já não conseguia trazer batido. Ele vinha com a bateira toda, com ele sujo. Aí quando ele chegava aqui, nós descia tudo para ajudar ele. Nós uns catávamos dentro da bateira, separava o berbigão das cascas. E ele, com a força que ele conseguia, começava a bater. Meu irmão, a minha mãe, a minha irmã. Assim nós começávamos a ajudar ele, até nós botar no saco e botava dentro do rancho. Aí nessa parte do rancho nós sacava tudo, botava uns dentro da caixa de isopor e subia. Berbigão não pode cascar no mesmo dia. Tu não pode cascar o berbigão no mesmo dia. Se cascar no mesmo dia, ele não presta. Tu tem que colocar ele de molho na água, deixar ele para outro dia. Tinha época que ele tinha fumo, sim. O que era fumo? É um gosto diferente, é um... Sei, um gosto forte que ele tinha. A pessoa tonta.
conta? É, Inclusive. era muito fumo. Comia só, o berbigão só, cozido na hora, assim, né? É. A gente já ia descascando e comendo, e já ia ficando... Era como se fosse uma bebida, né? É, por isso que a gente geralmente tirava num dia para descascar no outro. A gente cozinhava, né? Por isso que tinha que deixar ele com água salgada, porque se tu lavar com água doce, ele é perigo de estragar. Ele é muito sensível, né? Então a gente deixava ele com água salgada e no outro dia a mãe cozinhava, porque daí ele solta da casca também, ele não fica aqueles grampinhos do ladinho assim, ele solta inteirinho. 2, 3 laranjas tem que botar de molho na água doce. Ele vai dar assim uns respiros dele, que ele tá ali travado, né? Aí ele dá aquele respiro, ele solta toda a poeirinha suja e a areia que tem dentro dele. Depois tu vai ver, tá cheio de areinha no fundo do balde assim, ou onde colocar ele. Aí depois tu coloca para cozinhar. Ele fazia a lata da serragem com a lenha, e uma lata ele enchia com o berbigão. Ele enchia assim com o berbigão. Trazia, pegava as latas de azeite de tinta que achava pela estrada, cortava, tirava a tampa, botava a serragem para dentro, botava um cano de 75 no meio, enchia a serragem e ia socando, botando água, socando, água, socando, água, socando. Fazia um fogão, maçarico. Aí fazia, socava aquilo tudo ali, aí dava um cortezinho do lado da lata, igual uma casinha de rato assim, cortava e deixava ali. Aí quando fosse fazer o berbigão, tirava aquele cano devagarzinho para não cair, botava ela ali, abria a tampinha, botava 3, 4 pauzinhos de lenha, botava um pouquinho de óleo de acendia, aquilo fazia um maçarico, cozinhava 7 latas de berbigão. E deixava ferver 3 vezes. Espalhou aquela terceira água, ele botava no ralo. Do ralo ele botava na mesa, que nós tínhamos uma mesa grande com alumínio em cima, e ele jogava aquele ralo em cima da mesa e ele ficava espalhado. Dia de manhã elas desciam cedo, vinham para o rancho, o pai dela vinha aqui, acendia as latas, quando não era elas, mas ele vinha, acendia as latas e pegava, elas ficavam cascando. E ali a gente tinha que descascar rápido, e a gente ia com os dedinhos. Nós assim. Eu não lembro qual era o dedo, se era esse ou esse que a gente fazia. Era o que dava, né? E eu lembro que eles sempre falavam pra gente, ó, tirar direitinho. tem que tirar tudo, porque geralmente quando é criança a gente deixava uma parte, né? E aí a gente tinha aquele cuidado de tirar direitinho para aproveitar toda a carne. Mas a mãe dizia que aquele pezinho, que era uma raizinha, não precisava, porque era duro, né? A gente não conseguia tirar. Aquela gente comia, a gente lambia, chupava aquela... E não podia jogar fora. Se meu pai visse um bago no chão, ele não já chamava atenção. Ele nunca bateu em nós por isso. É só, não adianta nada pegar e jogar fora. Mas a gente nunca jogava no chão. Aí a gente catava ali, um por um, e separava as amêndoas. Amêndoa ali, casca no chão. Amêndoa no pote, as cascas no chão. E assim a gente ficava o dia todo naquela ali. E era pauleira, porque não podia deixar ele esfriar. Porque se ele esfriasse, ele começava a grudar na casca. Ele saía um berbigão feio. Por isso que ele é bom descascar num dia por outro e ele não deixar esfriar. Porque se ele esfriou, não fica o berbigão mais bonito. Ele fica um berbigão picado, ele não sai mais inteiro. Porque assim, ó, aqui tinha nós, ali tinha outra família, lá tinha outra família, que eu me lembro do meu primo, eu me lembro de vários primos, estavam juntos. O primo do meu pai estava junto, aí eu me lembro deles também, com a família deles, fazia a mesma coisa que nós. Aí eu sei que assim, ó, nós acabávamos o nosso, aí nós já ajudava o meu tio, aí já ia ajudando um ao outro, sabe? Nessa união aí. Essa união desse berbigão aí, pra mim é uma coisa que eu não consigo esquecer até hoje. E a coisa mais linda que eu acho também, que eu achava, é ver o bote de chibica, que era igual aquele ali de casaria, e as bateiras tudo uma atrás da outra. Aí a gente via eles indo igual o trem, até lá no baixio. Aí quando eles voltavam era a mesma coisa. É a coisa mais linda essa parte aí. Então hoje eu posso dizer, né? Eu posso até bater no peito e dizer, quem não foi eu que levei, né? Foi eu que dei oportunidade para os pescadores crescerem. Como é que foi essa história? Aí que essa história, eu estava um belo dia na praia do mercado, tomando cerveja assim. Já estava no fim do camarão, eu tinha levado 2 baldes de camarão vendido, né? Bem ali onde que é o chafariz agora que fizeram, ali era mar. Aí estava lá e chegou um cara meio assim, ô camarão, não sei o que, meio carioca. Aí olhou umas caixas de berbigão lá, pô meu, aí tem berbigão assim, meu, aqui não tem, mas eu te levo num lugar, onde eu moro, é muito. Ainda assim, tá aí brincando comigo, que aí
porque lá no Rio não tem mais, tem pouco, e é pequeno, o pessoal, e nós vendemos berbigão para São Paulo, e nós queremos um berbigão maior, assim. Não, vamos lá, deixa eu acabar aqui, vamos tomar mais uma e vamos para casa. Aí tá, aí o papo veio, nós conversando aqui dali, não, é porque tem um comércio bom em São Paulo, e é com casca, vem tudo em lata, dessa lata de óleo grande, e é assim, assim, assim. E eu te pago, vamos botar assim no preço de hoje, né? No preço de hoje. Eu te pago R$10 assim. Tá aí brincando comigo. Não tinha valor, né? Não tinha valor, tá aí brincando. Aí eu assim, ó, aqui não tem, nós tiremos, mas é a mão assim. Não, não, não. Não te preocupa. Nós vamos fazer o negócio então. O senhor conhece todos os pescadores? Conheço. O senhor tem jeito de ser líder. Assim, não sou líder, é que eu sou porra louca mesmo. Aí ele cheguei aqui, aí ligou, me lembro também, doutor Mariano Maricá, ele era delegado e ele que tinha essa firma lá no Rio de Janeiro. É assim, o guri aqui tem muita ali. Pois então eu vou mandar 5 caras aí para experimentar. Aí eles trouxeram o gancho no ônibus, tanto aqui dali. Quando olha, vem os caras. Em pleno domingo, jogo Alemanha e não sei quem. Aí eu assim, eu vou ver o jogo, né? Não, porque não, primeiro eu vou ver o jogo, meu. Aí ele assim, puta. Aí depois do jogo, chegamos lá. Eles deram aquela ganchada, rapaz, eu fui à loucura. Eu, né? Mas eles foram mais ainda, né? Eles foram atirando. Eles tiravam cada puxada de 10 metros de volta, que corresponde a 20, tiravam 2 latas. Tu pegava o gancho e botava no chão. Então ele enterra mais ou menos na faixa de 5 centímetros. Ele não enterra mais do que isso. Se enterra mais do que isso, não puxa. Aí ele puxa mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, dá uma levantadinha, dá uma jogadinha para trás, aí tu puxa novamente e assim tu vai indo. Como se tu estivesse fazendo um piso. É só aqueles 5 centímetros que tu vai tirando. O berbigão não fica mais fundo que isso, é 5 centímetros. Não consegue, pode cavar o quanto quiser. O berbigão ele só dá até no máximo 7 centímetros de altura de areia. Ele fica sempre na florzinha d'água. E daí para tirar o berbigão da água Era chacoalhado o gancho, batido na água para sair a lama, sair a casca, ficava só o berbigão. Às vezes tu trazia o gancho cheinho, tu batia, dava uma conchinha de sorvete, ou uma conchinha e meia de sorvete, e assim tu ia enchendo a lata. Entendeu? Porque lá onde a gente tira o nosso berbigão é cascalho. Ele não é só areia igual na Lagoa da Conceição, igual aos lugares. Lá é uma croa que a gente fala estipitinga. É uma croa que ela é feita pelo mar, de casca. E lá o berbigão fica junto. Então é uma coisa que é muita casca, tens que bater para separar o berbigão. Nós trabalhávamos no ritmo da maré. Não é a hora que nós queríamos tirar. Era a hora, as marés de lua, maré de quarto. Maré de lua toda a vida foi foda para tirar. Sabe por quê? Quando secava, deixava no seco. E para tirar o berbigão com o gancho no seco não dava. E com maré grande, tu tinha que chegar aqui. Aí chega esse ponto aqui, tu fica leve. Não consegue mais puxar o gancho. Olha, era foda. Aí maré de quarto, não. Aí a gente brincava com ela, né? A gente brincava. Aí o que acontecia? Então era assim. Eu tinha, quando era inverno, o inverno é porque o berbigão, né, em São Paulo é chamado de vong, marisco branco, em outro lugar, outro sarnambi, né? Em vários lugares, né? Em São Paulo, ele é feito uma sopa, né? O vong é o espaguete, né? E nada mais que berbigão com macarrão. E mais vinho branco, mais aquela frescurada de restaurante, né? Que eu acho que o meu é melhor. Né? E então no inverno, né, aquela sopa quente, né, que esquenta mesmo, né? Aí, né, aquela sopa, então vendia mais. No inverno,
eu tirava. Então o que é que eu fazia? Aí o berbigão não aguenta mais. Eu tirava sábado, domingo e quando faltava para carga, segunda-feira de manhã até 10 horas. Aí tu tinha que dançar. Porque era assim, o cara me pedia no inverno, ele me pedia 250 latas. Não! Numa carga, porra! Ah, uma carga de caminhão? É! Sábado, domingo e segunda-feira até meio-dia, quando a maré não era de lua, era de quarto, nós tirava sábado e domingo, né? Aquilo ali nós tirava brincando. Eu fiz, eu não acabei e pronto, eu tenho consciência disso, né? E quando era no inverno, era 400, 500 latas, parceiro. Na quarta-feira. Nós tirava quarta, quinta, nós tirava terça, quarta e quinta de manhã, que não dava conta. Meu, era um truque. Era um truque daquela porra, era 9 toneladas, meu. Isso aí não foi um dia, não foi 2, não foi 3, não foi 4. Foi 20 anos. Foi só 20 anos só. Quando veio o aterro? Ai, Quando veio a parte mais triste. Eu fiquei bem triste. Por um lado, a gente sabe que precisava, o trânsito estava muito complicado ali, né? Mas que eu me lembro até quando não tinha a Jorge Lacerda. Na nossa primeira infância era aquela rua velha que passava os ônibus. Ela vinha, lá da seta já era aquela, mas depois vinha ali por cima pelo posto de saúde e continuava até o Bistec na rua velha. Aquela era Jorge Lacerda, né? Não, era João Câncio Jacques. Ah, era João? Aí depois fizeram a Jorge Lacerda, aterraram um pouquinho e fizeram a Jorge Lacerda. Claro, que batia a água ali onde é o posto de gasolina. Exato. Aí fizeram o murinho, né? Aí depois que fizeram a Jorge Lacerda, fizeram a avenida. Quando eu lembro que eu já fui matriculada na escola, foi em 73, eu já tinha. Ah, sim. Já sim. tinha. Quando eu estudei, eu comecei a primeira série em 70, já tinha. Já tinha. E o aterro ali na frente da casa de vocês? Você já tinha um pouco mais de idade, né? Foi. Criança, né? Claro. Como foi ver aquela prainha que vocês sempre iam ali? Para mim foi muito triste. A minha memória é, por que não fizeram uma ponte? Para que aterrar? O porquê perder esse contato com o mar? Depois que eles começaram a aterrar, na época do governador Paulo Afonso, quando eles vieram botar aquela draga, veio muito berbigão, cada um grande assim, a gente olhava, mas via peixe e tudo, né? Mas é lá do canal também. Essas comunidades tinham pescadores e alguns dependiam da pesca para sobreviver. Foi bem complicado, eu lembro que o pai vendeu a canoa por isso, porque ficava muito longe. Não dava para deixar lá o tempo todo. Então eles levavam, era pesada, levavam e colocavam no terreno. E aí depois ficou insustentável. E aí eles resolveram vender. Pela costeira toda, não saíam as famílias para vir aqui nesse banco de areia. Muitos não tinham acesso a canoas, não sabiam, né, navegar. Mas a costeira, ela era rica. Ela era rica em berbigão. Nós não saíamos minha mãe dizia assim, vai pegar um balaio de berbigão para nós fazer ensopado, porque não tem nada para o almoço. Aí nós ia lá, eu, mas o meu irmão, era um instantinho, a gente com a mão assim, tinha a crua da Rosa, tinha a crua do seu Cabrito, tinha a crua do seu Cid, tinha a crua lá da Que Doce, tá? Então era crua, era banco de areia que se formava e a lava parava lá, que aquilo lá era assim, ó, era crivado de berbigão. Aí depois que foi feito o aterro da Expresso Sul, aí pronto, aí acabou. Foi acabando, hoje está tudo acabado, não existe mais berbigão lá. E existe, outro dia eu vi um rapaz lá tirar uma meia dúzia de bago lá, mas ele não sobrevive assim, ele não fica adulto, ele morre antes de ficar adulto, porque ele respira muito aquela poluição. Aquela água ali está toda comprometida.
como eu disse, né? Tem uns assim, se tiver que voltar. Para mim voltar hoje, naquele tempo, eu não queria. Mas que pudesse ir lá, levar meus filhos, para mostrar o que eu passei, o que eu fiz, eu faria de volta, sabe? Eu faria a mesma coisa, só que hoje a gente tem mais medo, né? E também não tem mais berbigão como era antigamente, né? Não tem mais essa de eu ir lá tirar berbigão, ou tu, ou ele, qualquer que seja. Tu tens que comprovar que realmente tu é extrativista, necessita daquilo, tu é pescador profissional. Nós não somos profissionais, nós abandonamos. Nós estamos agora tirando para comer. Para comer tu pode lá tirar, tu chega lá, tira um balde, o Ibama chega. Tu tá com balde? Não, tô tirando um balde de berbigão para comer. Entendeu? Tranquilo. Agora ir lá tirar com gancho, ou tu com mais de 5, 6 baldes dentro da bateira, aí ele já não deixa. Tu acha que a tua geração, né, teus colegas, assim, eles têm uma relação com o berbigão como tua mãe, tua tia? Não, infelizmente. Para falar a verdade, sempre que eu converso sobre esses assuntos de pesca, de berbigão, de ostra, é com pessoas mais velhas, né? Eu até falo que eu acho que eu nunca conversei sobre isso com a minha geração, a não ser quando eu casei com a minha esposa e eu fui mostrar para ela esse mundo, sabe? Porque até então eu conversava com os amigos da minha mãe, tanto é que, por exemplo, hoje, né, aqui com os amigos da minha mãe, ou com a minha mãe, ou meus pais, enfim. Minha geração mesmo, olha, para te falar a verdade, acho que nem na escola, sabe? Conversar sobre a importância, sobre como coleta, o que é, nada assim, ó.